Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre esse pequeno livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Pequeno mesmo, né? Porque ele é fininho, olha aí, né? Então, a Clarice Lispector é uma autora que começou na chamada geração de 45. Ela começou a escrever nessa época, o primeiro livro dela, Perto do Coração Selvagem, é de 1946. E é uma geração caracterizada pela metalinguagem, quer dizer, a escrita que fala da própria escrita, a literatura que discute o processo literário. Este livro aqui em particular, A Hora da Estrela, é de 1977, é o último livro da autora e ela continua a fazer uso da metalinguagem. Aliás, esse é um livro mais metalinguístico do que todos os outros. Por quê? Porque nós temos aqui uma história dentro da história. As 11 primeiras páginas do livro, né, então nessa edição aqui, né, da editora Rocco, cadê a Rocco? Aqui, ó, Rocco. Nessa edição, o livro começa assim, olha, vou mostrar aqui, ó, na página 11, né, página 11, ele diz assim, ó, tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, havia o nunca e havia o sim. Quer dizer o seguinte, qualquer coisa nasce com um sim. Você fala, vou fazer esse vídeo, sim. Vou escrever esse livro, sim. Vou passar no vestibular, sim, vamos tentar. Então, tudo começa com um sim. Vou casar, sim, e por aí vai. E aí, esse livro também começa com um sim. Sim, vou escrever este livro. E significa criar uma história, significa criar um personagem. E aí é que está. O que é criar um personagem? Ora, o personagem vive dentro do livro. Só que quando a gente lê um livro, o que acontece com o personagem? Ele não ganha vida? Ele ganha vida. Por quê? Porque passa a fazer parte da nossa vida. Como assistir a um filme, ver uma novela, assistir a uma peça de teatro. Então, naquele momento, a gente passa a viver a história do outro, a história do personagem. E é sobre isto que fala aqui o livro nas 11 primeiras páginas. Então, da página 11 não, 10, né? Da página 11 até a página 21, basicamente é o narrador explicando o que significa escrever um livro. Diz, veja só como ele fala, ó, não é fácil escrever, é duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aos espelhados, perdão. De uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que, na certa, está tão viva quanto eu. Quem é que está tão viva quanto ele? Ele, o escritor? O personagem. Nós passamos a fazer parte da história, pelo menos durante um período. E aqui é interessante, porque o narrador é o escritor da história. Então nós temos um livro dentro do livro. Nós temos a autora Clarice Lispector, que escreve o livro, mas o livro, a história da Macabeia, que é a personagem principal, é escrita pelo Rodrigo S.M. É o Rodrigo S.M. que faz essas considerações iniciais nas 10 primeiras páginas e considerações ao longo do próprio livro também. A história é muito simples, a história em si é simples. É a história dessa Macabeia, como eu falei, uma típica nordestina que viveu na miséria, teve dificuldades para primeiro nascer, né? Mas depois conseguir sobreviver às dificuldades ali da vida, foi morar no Rio de Janeiro, né? E lá no Rio de Janeiro, como foi trabalhar de datilógrafa, hoje nem existe mais isso, né? Seria o quê, né? A datilografia, né? A máquina de escrever. Hoje é computador, celular e tudo mais. Mas enfim, ela foi trabalhar então como datilógrafa no Rio de Janeiro, uma repartição ali, tranquilo, um serviço burocrático, e tinha uma vida simples, morava num pensionato com outras pessoas, não tinha maiores expectativas de vida e encontra lá um namoradinho, né, o olímpico, nordestino como ela, mas assim, ela não é uma pessoa por quem um homem se apaixonaria de verdade. É uma pessoa sem graça, sem sal, né, nem açúcar, como diria. Tem uma vidinha bem simples e a diversão dela basicamente é passear pelo cais, né, mora no Rio de Janeiro, passear então ali para ver o navio, o movimento do navio, etc. À noite, sozinha, ela gosta de ouvir rádio
Na época tinha as rádios novelas, né? Na época também não tinha internet, não tinha nada disso, a TV, ok, mas ela não tinha TV, então ela gostava de ouvir rádio, de ler revistas, recortar reportagens, recortar figuras, por exemplo, um vestido, né, uma mulher com um vestido bonito, recortar também propagandas, né, alguma propaganda que chamasse a atenção dela, e ela vivia essa fantasia, quer dizer, chega um momento, inclusive, que ela se veste de noiva, se imagina casando, bebe, né, quer dizer, festeja, mas isso tudo sozinha. Então é uma vida um tanto quanto vazia, um tanto quanto sem perspectivas maiores. E aí é interessante, porque o narrador, o Rodrigo SM, vai diz em dado momento, pô, essa mulher, já não aguento mais essa mulher, né? Ela não faz nada, quer dizer, ela é uma criação, mas ela tem vida própria e a vida dela não existe, o que eu vou fazer? Então é interessante, porque muitas vezes a gente está lendo um livro ou vendo um filme, por exemplo, e a gente se desespera com as atitudes de um determinado personagem. Fala, que cara burro, por que ele vai fazer assim? Então, o Rodrigo SM é o narrador, é o escritor da história da Macabeia, mas é também leitor. Ele está dizendo o seguinte, olha, a Macabeia tem a vida dela. Eu sou o criador, eu sou o Deus criador da história, mas como qualquer Deus, o meu personagem, ou seja, a minha criatura, tem livre-arbítrio. Ela faz o que quer. Por isso ele, Rodrigo SM, se desespera com ela. Muito bem, como eu disse, ela tinha um namorado, um suposto namorado olímpico. Por que suposto? Porque namorar para ela era ir tomar sorvete, namorar para ela era andar de mão dada na praça. E ele não, né? Claro que ele queria muito mais do que isso. E a Macabeia, né, no local onde ela trabalhava, tinha lá a Glória. A Glória é uma mulher mais bonita, mais chamativa, e o Olímpico acaba se interessando pela Glória, não apaixonando, se interessando. Por quê? Porque a Glória, inclusive, era filha de um açougueiro. Então o Olímpico pensou, bom, pelo menos vou poder comer carne direto, né? Olha aí, né? Carne ali não vai faltar, sempre vai ter um churrasquinho, alguma coisa nesse sentido. E é claro, você tem uma questão aí moral, né? O Olímpico conhece a Glória por intermédio da Macabeia. A Glória fica, obviamente, né, chateada, mas acaba se entregando ali ao Olímpico. E aí é interessante, porque a Glória fala, nossa, que chato, né? Pô, Macabeia, desculpa aí, né? Foi mal. Mas a Macabeia não tinha vida, ela não tinha voz ativa. Ela falou, bom, eu fazer o quê, né? Quer você. E pronto. Então ela não briga, ela não luta pelo aquilo que ela supostamente acredita, ela não luta pelo tal namorado dela, simplesmente deixa para lá. Por quê? E é isso que vai desesperando o Rodrigo S. Fala, essa mulher não luta por nada, essa mulher não quer saber de nada. E por que o livro se chama A Hora da Estrela? Então, claro que então, quer dizer, a história em si é isso, não há muito mais. O interessante do livro é todo esse trabalho em torno da construção do enredo, da discussão em torno do processo de criação. Mas por que o livro se chama A Hora da Estrela? Quando a gente fala em estrela, nós pensamos numa pessoa de destaque. Né, alguém que fala, nossa, ela é uma estrela, uma superstar, né, não tinha até um programa que se chama Superstar, né, uma super estrela, estrela de cinema, da música, da própria literatura, mas ela era um Zé Ninguém, né, uma Maria Ninguém, né, uma pessoa que não despertava o interesse de ninguém, então ela não poderia ser uma estrela. A Glória fica com dó dela e fala, ô Macabeia, vai lá em Niterói. Niterói tem uma cartomante que é muito boa, muito boa. Vai lá conversar com ela que ela vai te dar orientação para a sua vida. E a Macabeia vai. Né? É interessante porque assim, a Macabeia era muito também honesta, muito, digamos, responsável. E um dia ela inventou que ia pro dentista só para poder ficar em casa, né, se divertindo ali no rádio, recortando as figuras dela, e aí ela usa do mesmo expediente, então, quer dizer, ela vai ficando meio malandrinha. Então, num dia lá de trabalho, ela dá uma desculpa qualquer pro chefe e vai para Niterói.
Lá ela conversa com a cartomante, que tinha sido uma prostituta, e aí começou a ficar velha, né? Já não despertava mais o interesse dos homens, então resolveu ser cartomante. Olha que beleza, resolveu ser cartomante. E o que é uma cartomante, senão também aquela que cria uma nova realidade? No sentido de que a cartomante procura projetar o futuro de alguém. Fala, sua vida vai ser assim. Bom, é uma questão de crença, você pode acreditar ou não. Então, criadora nesse sentido, ó, você, estou vendo aqui nas cartas que você vai ter uma vida boa, vai ter uma vida melhor. Se isso é fato ou não, aí, como eu disse, é uma questão de crença. Há um conto do Machado de Assis com esse título, né, em que ele ironiza essa crença. Mas ok, não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que também nós temos uma ironia aqui. A cartomante diz para Macabeia, Macabeia, você vai ter uma vida boa, você vai se casar, você vai ser feliz, né? E aí ela sai ali da consulta e logo em seguida é atropelada por uma Mercedes, ou um Mercedes, um carro Mercedes, ou a marca Mercedes, que a gente sabe que tem como logotipo uma estrela. Olha aí a ironia. Então, ela é a hora da estrela, porque é a hora em que a estrela, o carro, atropela e mata a Macabeia. Antes de morrer, claro, né? Ela tem ali um delírio, ela tem um último suspiro, e ela se torna uma estrela, porque ela vira notícia de jornal. E durante aquele momento em que ela está atropelada, as pessoas se aproximam, tentam ajudar, fazer alguma coisa. Então ela vira uma estrela por um dia, né? É atropelada por uma estrela e vira a estrela por um dia. Notícia de jornal. Depois, é claro, todo mundo esquece e pronto. E aí nós temos o final dessa história. Olha aí, ó, silêncio. E agora? Agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. O Rodrigo falando. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também. Não esquecer por enquanto é tempo de morangos. Sim, quer dizer o seguinte, um personagem também morre. Quando que um personagem morre? Quando nós fechamos o livro. Então não podemos deixar morrer os personagens, temos que ler sempre. Então essa acaba sendo a mensagem. Comer morango, claro, tem uma simbologia aí, o morango, né, o vermelho, né, a ideia da paixão, a ideia aí, né, do prazer da vida, coisa que a Macabeia não teve. Mas nós, leitores, somos levados a acompanhar essa história, tá bem? Justamente para refletir sobre a própria vida. É isso aí.